Houseki no Kuni foi um anime que, olha, eu assisti totalmente despreparado. Eu tava com aquele pensamento de, não, vamos assistir esse anime aqui só pra passar o tempo, né, só pra entretenimento. E depois, meu irmão, eu simplesmente passei até 3 da madrugada assistindo esse anime. A produção realmente me fez me apaixonar por esta obra. E agora, né, que eu tô um pouco mais... respirando um pouco mais firme, um pouco mais frio. Eu quero fazer aqui uma série assim especialzinha aqui de Houseki no Kuni, em que eu vou trazer aqui 3 vídeos, como se em formato de review do anime inteiro de Houseki no Kuni, e depois eu vou fazer vídeos analisando os capítulos do mangá, né? Não sei se eu vou fazer de 10 em 10 capítulos ou de 5 em 5 capítulos, não sei, mas vamos alcançar o mangá e isso aqui vai ser da hora. E bom, pra quem acompanha aí o canal sabe que eu já fiz um primeiro vídeo aqui de Houseki no Kuni, dando umas pinceladas por cima, jogando umas ideias, falando um pouco de umas coisas que eu li. Espero que vocês gostem dessa série aqui, tá ligado? Vou trazer realmente o Houseki no Kuni aqui com força, aqui pro canal. Eu já vou me desculpando por uma coisa, porque se vocês ficarem ouvindo o som de carro e moto passando numa pista, desculpa, é onde eu moro. Mas juro que eu vou tentar evitar ao máximo. Eu tô gravando isso daqui, minha gente, é umas 11h30 da noite, e mesmo assim ainda fica um trânsito, carro e moto aqui, que eu fico puto às vezes. Por que, carambinha? Por que 3 vídeos, carambinha? Explica aí, por favor. Bom, é o seguinte, se você pegar ali os 12 episódios do anime de Houseki no Kuni, dá pra você dividir aqueles 12 episódios em 3 partes, cada parte contando uma parte, montando, né, o prólogo da construção da nossa querida personagem Foz. A primeira parte vai do 1º ao 5º episódio, a segunda parte do 6º ao 9º, e a última parte o resto, né, do 10º episódio ao 12º episódio. E vamos lá, roda a vinheta aí, editor. Já vou dizendo aqui que eu vou falar com pessoa de uma forma aqui, como se eu estivesse falando e dialogando para pessoas que já assistiram ao anime. Então você que ainda não assistiu, vá, assista. Eu lhe recomendo assim com muita força, cara. Eu lhe recomendo muito. É uma das experiências audiovisuais mais incríveis que eu já vi na minha vida. Vá lá. E não é apenas eu que tô dizendo isso não, tá? Muita gente diz isso. Pra você não ficar, ai meu Deus do céu, o cara me dizendo o que importa, né? E me recomendando isso pra mim, não. Não é apenas eu que tô dizendo isso, é muita gente que tá dizendo isso, tá? Vá lá, assista, é incrível. E vamos lá, primeiro episódio aqui, é muito importante você prestar atenção títulos dos episódios, né? O primeiro episódio, cara, ele é simplesmente uma coisa incrível de você montar. A história, ela vai montando, né? Ela monta uma jornada interna e externa da nossa querida Foz. Primeiro episódio, no geral, essa primeira parte, né? Do 1º ao 5º, é isso. É você ter uma montagem pra chegar num momento, um momento ápice, e esse momento ápice vai ter suas consequências, vai ter a sua função. Momento ápice esse, que é o momento em que a Foz, né, ela é capturada, né, ela meio que é traída pelo rei, né, pela aquela lesma humanoide, a carne, né, que eu não sei o nome certo dela, ventrículos, não sei ao certo, né, mas acontece aquilo, tem sua função, tem 3 consequências aquilo, na minha opinião, e tem sua importância. Mas vamos lá, vamos aqui a forma como o anime vai montando até chegar essa parte aqui do 5º episódio, né? O primeiro episódio você tem aí, né, o título Terra das Joias e Foz of Light, nada mais, nada menos do que o diretor dizendo pra você, ó, você presta atenção nisso daqui, presta atenção nessa terra, preste atenção sobre essa personagem, é muito importante, reflita sobre ela, veja o que ela vai apresentando para você, que você vai encontrar respostas muito incríveis e relevantes para a história. O primeiro episódio, cara, né, o primeiro episódio, como eu já disse, ele vai montando aí uma jornada interna e externa da Foz, assim como o resto dos episódios, né. O primeiro episódio, é interessante você notar que os primeiros segundos dele é da Shincha, como eu já disse isso na análise do primeiro episódio de Gridman, quando você tem esses primeiros segundos, assim, dando ênfase a alguma coisa, é porque aquela coisa é muito importante, aquele personagem é muito importante. E o diretor, ele deu essa importância pra Shincha. O que é que você tem? Você tem a câmera, ela vinda da lua, e ela fecha com um plano mais aberto dentro da caverna. E dentro da caverna, apenas a cor da Shincha, aquela cor avermelhada, tá tangendo toda aquela caverna. Ela tá sozinha, isolada. Aí a câmera dá outro close, que é no Mercúrio, né? Que ela é
semana, perceba aí, nesses primeiros segundinhos, se eu não me engano é 7, cara, se eu não me engano é 7 segundinhos ou é 10, não me lembro ao certo. Implicitamente, o diretor lhe mostrou onde a Shincha quer estar, a consequência do porquê dela querer estar lá e como ela está naquele momento, né? Ela tá sozinha, ela escolheu a solidão. E interessante notar que o diretor faz questão de esconder os olhos da Shincha porque ela vai ser utilizada em determinado momento com sua determinada importância. Isso é muito utilizado em filmes, né? Em que os diretores eles vão não mostrando muito de determinados personagens, né? Vão mistificando eles para eles serem usados em determinados momentos com determinada importância, né? O mesmo aconteceu aqui com a Shincha, né? Lá no final do episódio, né? Lá do final do primeiro episódio, é no final do primeiro episódio em que ocorre aquela coisa com os Tsukujins que você tem uma aparição dela. Você vai seguindo aí, né? Com o episódio, você tem eu achei ele muito interessante, um enquadramento da Foz e da Morga, né? A Morga, aquela de cabelo rosa, em que a Foz, ela tá deitadinha ali, ela meio que tá quase se levantando do chão, e enquanto a Morga, ela tá com a espada acima do bumbum. O que acontece? Isso é uma coisa que eu vejo bastante em Hoseki no Kuni, essa questão de tarefas. Hoseki no Kuni tem esse tema central dele que é existencial, né? Você sempre tem ele puxando um pouquinho pro lado da existência dessas joias, dessas gemas, né? Uma reflexão sobre a existência delas e como isso reflete muito bem na nossa vida, em que você vê que a Foz é uma vagabunda e não tem uma tarefa ainda, e a Morga, ela é a que tem meio que a tarefa mais importante daquela micro-sociedade ali, que é você tá com aquela espada, você tá lutando contra os Tsukujins, é isso que é importante, né? Segundo a Foz, isso que é trabalho da hora. E você tem esse enquadramento mostrando aí a função de cada uma naquele determinado momento. A Foz se levantando ali sem nenhuma tarefa pra fazer, e a Morga apressada lá de pé, coisando isso. Uma crítica que eu dou a esse primeiro episódio é que ele, para explicar um pouco sobre aquele mundo, né, para nós espectadores, ele se torna um pouco incoerente. Por exemplo, as explicações que o Sensei e a Rutler dá são explicações feitas para personagens que estão dentro daquele mundo, em prol do nosso conhecimento sobre aquele mundo. Percebe que isso é incoerente? Por exemplo, por que eu iria explicar coisas sobre aquele mundo para outro personagem que vive ao lado dele, tá ligado? Que vive constantemente com ele. É claro que ele sabe. Pra que eu tô explicando isso? Pra que esse personagem tá explicando isso pra ele? Né? Isso é incoerência. Em prol disso, você tem toda essa questão de nós ficarmos sabendo sobre aquele mundo. Fica essa pequena crítica aí, né? Vai ter uma outra crítica aí que eu vou fazer mais na frente, que eu vou dar meus pareceres. A Foz é a irmã mais nova. É isso que a define, pelo menos assim. Ela é a irmã mais nova dali. Ela é brincalhona, ela é animada. E ela é isso. Outro close aqui que eu gosto muito é depois que a Morga e a Gosha, elas são montadas, né? Você tem um close em que tiver as duas de costa, né? Pra ver a espada nas costas dela. E enquanto a Foz tá ali atrás, de frente, segurando a cadernetazinha pra montar a enciclopédia, né? E ela não quer isso. Novamente, aquela questão de tarefas. Foz queria estar com aquela espada nas costas. Mas não, ela tá com um caderninho, com a caderneta pra fazer uma enciclopédia que ela nem queria fazer, tá ligado? E quando você vai seguindo, né, as cenas, algo muito interessante que acontece, que eu tenho que deixar aqui, é que é o seguinte: quando a Foz diz assim, que saco esse trabalho, por favor, me ajuda, é um saco isso. Aí a Gosha diz, não, você quer trocar de lugar então? Você quer trocar de tarefa? Aí a Foz meio que dá aquela brincada dela e quase se quebra, né? A forma da qual ela pega a espada e acontece toda aquela coisa bagunçada, ela quase se quebra nesse procedimento, é dizendo o que? Ela não está preparada para isso. Ela ainda é muito imatura. Ela não é para isso. Ela não nasceu para isso, ela não serve para essa função, não. Ela não está preparada para isso, ok? É basicamente isso. Seguindo aqui o episódio, ela tem que montar essa enciclopédia. E todo mundo vai apontando, vá pra Shincha, procura Shincha. Shincha é inteligente, Shincha é esperta, Shincha anda tal e tal. E dessa forma aí, o episódio ele vai montando, né? Vai montando essa Shincha. Meu
Deus do céu, quem é essa Shincha, né? Você vai se perguntando aí, o episódio vai montando, tal e tal. Aí você chega aí no final do episódio, aparece essa tal Shincha e você vê o drama dela. O drama da Shincha que eu achei muito parecido com o da Elsa, que é o seguinte, ela tem um poder, né, de Mercúrio aí, que é veneno, cara. Nossa, Mercúrio é veneno mesmo. Mata. O que acontece? Esse Mercúrio faz ela se distanciar das outras, faz ela se distanciar de todo mundo. Ela escolher, né, a solidão é pior pra ela. Ela não tá resolvendo o problema, né, dos poderes dela, ela tá piorando. A solidão vai piorar. Por isso que eu acho ela bastante similar com o problema da Elsa, né, no primeiro filme. Por exemplo, ela tem um poder que pode machucar quem está em volta, ela escolhe a solidão, piora esse poder, ela tem que estar com alguém, merece uma parceria, né, alguém pra estar com ela, pra estar conversando com ela, dialogando com ela e tal e tal. Você tem toda aquela coisa que acontece com ela no primeiro episódio, cara, que eu achei assim muito legal, muito bom de você ver aquilo, né? Eu fiquei muito animado com aquilo. Quando ela teve que lutar contra os Tsukujinhas, ela não quer usar o poder dela, porque ela sabe que o poder dela é algo que acaba com tudo, acaba com grama, acaba com a vegetação, com a fauna, a flora. Ela não quer utilizar, mas ela tem que lutar. E ela, quando ela começa a vomitar, né, a gofar, ela entrando em crise, né, numa dissonância. Eu acho que eu posso chamar de dissonância, né? Ela tem que lutar, mas ela não quer utilizar o poder. Aí fica nessa e gofa. Quando ela diz que não, pra Fosna, não, eu tô só esperando eu ir pra Lua, quem sabe lá tem alguma coisa melhor do que aqui, né? Aqui que eu não posso ficar, né? Quem sabe na Lua eu posso ir pra lá. Sendo que ela trabalha de noite e os Tsukujins apenas aparecem de dia. Meu Deus do céu, que pena que eu sinto dessa personagem. E a Foz sente o mesmo. Tanto que na cena, né, de conversa das duas, quando você tem uma coisa assim bem sutil do diretor que eu achei incrível, é quando a Shincha fala isso pra Foz, uma borboletinha pousa na mão da Foz. Isso daí simplesmente indicando que a Foz teve uns sentimentos sobre aquilo, ela teve, né, o seu parecer, teve um sentimento sobre aquilo, teve sua pena, talvez, sobre aquilo. Tanto que isso se torna uma jornada externa da personagem, uma jornada externa da Foz. Ela quer ajudar de alguma forma a Shincha. E esse primeiro episódio, cara, é simplesmente muito bom, cara, muito bom mesmo. A forma como ele finaliza, né, com a Shincha vendo a mancha que ela deixou na caderneta da Foz, né, que a Foz esqueceu, e chorando aquilo, cara, porque ela assimilou aquilo com a forma da qual ela está inserida ali, né, que é o que? Ela simplesmente mancha tudo, ela simplesmente acaba com tudo, e ela refletiu nisso, nessa mancha da mão dela que ela deixou na caderneta. Incrível, muito bom. Aí nós seguimos pro segundo episódio, cara. O segundo episódio, né, Diamond, você tem a apresentação de duas personagens, né, as duas diamantes, né, da obra, né, tem uma terceira, né, que é a Yellow Diamond, aparece mais na frente, apresentada mais na frente. E o interessante da Daya e da Bort, a Bort é o que? A Bort é uma personagem dura, resistente, rígida e arrogante. E a Daya é totalmente o oposto, meu irmão. A Daya é meiga, é fofa, ela gosta de ajudar, nossa, linda. Mano, fizeram a dubladora gemer, velho. Porque, não sei, mas fica aí a crítica, né? Mas fizeram a dubladora gemer com essa personagem aí. Gemeu lá, eu digo, pra quê? Não sei. Mas ok, vamos seguindo aqui. E você tem aí meio que um pequeno drama, né? Um pequeno drama da relação das duas. Porque é o seguinte, as duas são diamantes, as duas têm dureza 10. Mas é a Bort que é a mais forte. A Bort que resolve, que resolve as paradas, literalmente. A Daya, ela se compara. Eu sou uma diamante também, mas eu me sinto tão inútil. É isso que acontece. É esse o tema de Houseki no Kuni. Existência. A existência daquelas personagens é sempre posta em pauta, né? Sempre posta como tema central. E isso é incrível, na minha opinião, cara. Interessante você ver que a forma como a Bort fala com a Daya é como se fosse aquela pessoa arrogante, mas que ao mesmo tempo quer o bem de alguém. Sabe quando aquela pessoa fala, olha, eu disse pra você não mexer nisso. Olha como é que você ficou todo cagado aí agora. Eu não falei pra você não mexer nisso? E você mesmo assim mexeu? É tipo isso, né? A Daya fala, olha, fiz tudo isso, mas eu tenho que realmente fazer isso, né? Que ela tava testando a nova habilidade dela lá. Eu tenho que fazer tudo isso, então o que eu estaria aqui? Aí
a Bort fala um monte de besteira, não fala isso. Ou seja, a Bort realmente se importa com a Daya, mas o que a Bort não pensa é que a Daya se compara com ela e não se sente tão útil quanto ela. Isso foi muito bom. Algo aqui que eu esqueci de mencionar, aqui no começo do segundo episódio, tem uma coisa assim, um tanto intrigante, cara, porque assim, a Rutila, ela só aparece pra dar uma coisa ali, uma coisinha a mais, porque vai ser útil no episódio e pronto, sai do episódio. Uma coisa muito louca isso. O que é que você tem? Ela larga o martelo na Jade, pim, aí faz um pin lá e o mesmo som ocorre na luta da Daya contra aqueles Tsukujins, em que ela tá testando aquela nova habilidade, né, que ela reflete as flashes, as lanças dos Tsukujins, e que pra ela refletir ela tem que meio que sacrificar sua resistência, né, ela vai se quebrando e o diretor mostra isso pondo o olhar dela na espada se quebrando. Aí você escuta, cada vez que ela reflete tem um pim, aí você diz, ok, a Rutila acabou de explicar isso, agora eu sei o que é que tá acontecendo. Uma coisa tipo isso, cara, foi uma coisa bem corrada mesmo, assim. E cara, uma coisa que eu deixo aqui da narrativa de Hoseki no Kuni é essa coisa de, vá falar com tal pessoa lá, e é isso que ele se sustenta nesse primeiro e segundo episódio, que na minha opinião é fraco sim, é a forma que ele tá trabalhando no momento. No primeiro você tem, fala com a Shincha, vai lá na Shincha, vai lá na Shincha, vai na Shincha, vai Foz, vai na Shincha. Aí no segundo episódio, vá falar com a Daya, vai, ela pode lhe ajudar, né, ela pode lhe dar umas ideias aí da hora. Se sustenta dessa forma, né, a narrativa ganha combustível pra andar dessa forma. É o que acontece, né? No segundo episódio aparecem duas manchas, né, Tsukujins. Uma delas meio que joga uma concha ali. E a concha, um caracol, devora a Foz. A Foz, né, nesse momento, bem marcante, né? A Foz, você percebe que ela teve uma conexão com a carne, né? Você sabe que... Você fica, né, sabendo no quarto episódio em que existe 3 espécies naquele mundo. Existe os ossos, que são essas gemas. Existe a carne, que é o povo daquela lesma. E existe a alma, que são os Tsukujins, né? Bom, nesse momento em que a Foz é devorada pela lesma, você vê que a Foz teve uma conexão com a carne. A carne engoliu ela e a Foz por um momento se tornou parte da carne, né? Aí ela se torna parte da concha e assim vai seguindo, né? Você chega aí no terceiro episódio, cara, em que o que é que você tem nesse terceiro episódio? Você tem a Daya, ela protagonizando e se tornando nosso personagem principal, coisa que o diretor já deu dica, se eu não me engano, no primeiro episódio. Eu espero que eu não esteja ficando doido. Por quê? Porque quando a Foz, ela é a nossa personagem principal, né? E ela sai de uma conversa com a Rutila, você tem um close dela saindo daquela estrutura lá, de grandona. A cor dela, que é o verde hortelã, tange todo aquele ambiente. Ela é a nossa personagem principal. E por um momento chega a Daya, dá só um oi pra ela, assim: oi, Foz, e aí, tudo bom? Tome cuidado e tal. Aí a cor da Daya que começa a tanger aquele ambiente. Esse daí, na minha opinião, já foi o diretor dando uma dica de: a Daya, ela vai pegar o personagem principal, viu? E é o que ocorre no terceiro episódio. Todo mundo fica pensando que a Foz virou uma lesma. Nossa, mano, a Foz virou uma lesma. Tanto que o título do episódio, né, Metamorfose. O espectador, né, que tá acompanhando o anime pela primeira vez, realmente pensa: meu Deus do céu, velho, a Foz virou uma lesma, puta merda. O que é que vai acontecer agora? Aí o que acontece? A Daya, ela é a única que se importa em tentar trazer a Foz de volta, né? A Foz virou uma lesma, vai ter que trazer ela de volta, né? Ela é a única que pensa nisso, cara. Por quê? Isso, se eu não me engano, cara, por mim, condiz com a personalidade dela, condiz com o que foi construído nela ali. Não que todas as outras também não sejam personagens bondosos, né? Que tem um lado bom. Mas as outras veem a Foz exclusivamente como alguém naquele local em que tá lá só pra divertir, tá lá fazendo as brincadeiras dela. E que, bom, virou lesma, que diferença faz, né? Meio que foi isso que deu pra entender, né? Aí, cara, chega uma parte tão boa assim do episódio em que ela olha para aquela lesma dormindo e ela tem um pequeno discurso sobre ela. Ela tem consciência da relação e da comparação que ela faz com a Bora. Isso é muito interessante, né, cara? Aí ela olha para aquela lesma que não se preocupa com nada, se preocupa apenas em
em comer e cagar, e dormir, né, e sobreviver. Apenas isso, comparado a Daya, que realmente tem toda essa comparação de ser útil ou não em relação a Boruto. Ela pergunta, nossa, Foz, então será que você é mais feliz assim? Você só se preocupa com coisas assim tão pequenas? É o que deu pra entender nessa conversa. Aí você segue o episódio, aí você tem uma conversa com a Daya, ela tem uma conversa com a Shinsha, e aí a Shinsha dá a solução. Não, quando o caracol come, a gema, a pedra, ela faz parte do seu casco. Aí descobrem lá e vão lá e tiram a Foz, e a Foz volta ao normal e pô. Voltando aqui pra essa conversa da Shinsha com a Daya, o interessante é que meio que a Shinsha conseguiu, né, meio que se abrir um pouco sentimentalmente para a Foz, né, mesmo que a Foz não esteja tão presente ali na vida dela, mas pela Shinsha ter feito esse segredo pra Foz e a Foz ter dito aquilo, não, eu vou ajudar você, eu vou arranjar alguma coisa muito melhor pra você fazer aqui, eu vou dar uma função muito melhor pra você, espere, né, só de ter essa troca entre as duas de palavras, meio que a Shinsha já se abriu um pouco mais, né, cara, aquela Shinsha que não quer fazer nada por ninguém e ao mesmo tempo não quer que ninguém faça nada por ela, é uma coisa assim muito legal, tanto que a própria Daya percebe isso, mesmo a Daya não sabendo o que exatamente é, né, que a Shinsha vai lá dizer, não, meu Deus, a Foz, traz a Foz de volta, aquela chata, sei lá o que, não tem pra que trazer ela de volta. Aí você percebe que é um discurso de uma pessoa que tá xingando outra pessoa, mas que no fundo gosta, né, no fundo gosta, e a Daya percebe isso, e a Daya não sabe o porquê, né, não sabe o que a Shinsha e Foz conversaram pra a Shinsha tá dizendo aquilo. Tanto que quando a Daya corre, né, sai correndo lá pra tentar salvar a Foz, né, pegar a Foz que tá presa no casco, ela fala, eu vou esperar um pouquinho mais antes de chamar de mentirosa, tá? Aí ela faz uma pequena Foz no dedinho dela. Muito bom, cara, muito legal, sutilzinho assim, ó. Agora, meu irmão, vou falar aqui um pouquinho mais sobre essa parte em que chega no estopim, né, chega no momento ápice do 5º episódio, né, você tem o quê? Você tem o aparecimento dessa lesma que você estranha no momento, porque ela é a única que fala essas coisas, nossa, que é cheia de gracinhas, nossa, que são todo mundo bonito. Ela fala umas coisas sobre essa questão de atração, sabe? Ela é a primeira a falar isso, e é totalmente coerente ela falar isso, porque ela é carne. Gente, ela tem seios, todos os outros ossos não tem, né? Se eu não me engano, até os ossos, que são as nossas personagens que a gente acompanha, elas são assexuadas, se eu não me engano, né? São assexuadas, elas não se reproduzem, não podem, né? São bonecas, o corpo delas são bonecas em que só troca a cabeça. Pronto, é isso, minha gente. Meu que é isso. E você vai prestando atenção nos diálogos dessa lesma para Foz, né? Tem aqueles que você pode prestar atenção em que ela tá tentando convencer a Foz, essa Foz ingênua, essa Foz imatura, ela vai dizendo as coisinhas pra a Foz ir na onda dela. Aí ela diz assim, eu conheço alguém no fundo do mar, que pode lhe ajudar a ter uma ideia sobre o que fazer em relação a Shinsha. Cara, quando você olha pra ela, né, pega aqui um close bem rápido que acontece, apenas o rosto dessa lesma aparece falando isso, enquanto todo o resto do corpo dela tá atrás daquele objeto de madeira. É como se ela estivesse escondendo algo por trás, e no discurso dela, ela tá escondendo algo. Você percebe isso, né? Ela tá escondendo algo, né? Ela tá persuadindo a Foz, ela tá fazendo a Foz ter uma pena dela. Ela fala, eu só queria ver minha casa pela última vez. Aí você diz, ok. Aí você vai assim nos primeiros segundos do episódio, né? Do quarto, no caso, nós estamos no quarto. No quarto episódio, em que o Sensei, ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho com os Tsukujins e depois aparece o mar. Aparece o mar lá e você, e essa lesma tá chamando a Foz pro mar, né? Eita, meu irmão, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Tanto que a forma da qual o Sensei diz não pra Foz, né? Não daquela curto e grosso, não, você não vai, por isso e não vai. Por ele ter tido esse sonho, não, você não vai pro mar, não. Nananina, não. Foi pouco que ele fez, né? Tão pouco que quando você chega aí no 5º episódio, ele meio que também pega um pouco de culpa disso, né? Ele sabia que o bagulho ia dar merda, sabia quem tava querendo ir é uma pessoa, a Foz, né? A Foz é meio complicada, mesmo assim não fez tanto quanto deveria ter feito, né? Pelo menos eu peguei essa impressão. E interessante notar aqui, né? Uma outra cena assim muito importante é que quando aquela lesma ela tá falando sobre a morte, tá falando que a morte dá sentido aos seres, fala sobre ela, sobre o pessoal dela, né, que tá preso na lua. A cor, o anime tem muito isso, né, as cores
cores que tangem outros que outras. A cor da Foz, ela tange totalmente a lesma, né? A lesma, ela fica totalmente a cor verde da Foz, né? Muito importante. Quer dizer o quê? Quer dizer que a Foz tá se conectando àquela lesma, tá se conectando ao que aquela lesma tá falando. E interessante também notar que quando elas estão indo pro mar, meio que a lesma, ela fica meio que tentando assim, você realmente quer ir, né? Você tem certeza que quer ir? É como se, cara, tem uma conexão entre essas duas. Tem uma conexão entre a lesma e a Foz. Aí você tem toda aquela questão, aí, né, seguindo aqui as cenas no caso, aí é explicado tudo o que aconteceu aí com a humanidade, tudo que, como chegou naquele estado lá, bem místico, né, cara? Muito místico mesmo. Você tem também uma explicação feita com a voz do Sensei no começo do segundo episódio sobre como que aconteceu tudo aquilo, né? Você tem aí os seres humanos foram até o mar, se dividiram em alma, carne e osso. O osso voltou para superfície terrestre. Se vocês prestarem atenção, quando aquelas seis meteoros, estrelas coisam o planeta Terra, se você prestar atenção, o formato que fica do planeta Terra é o mesmo formato daquela ilha em que elas estão. Descobrimos algo. Acontece a traição e essa é uma das primeiras funções, né, desse estopim do quinto episódio. Isso dá uma explicação mística sobre o mistério de tudo aquilo. Porque no primeiro episódio, meu irmão, no primeiro episódio você tá assim, de onde é que essas gemas vieram? O que é essa estrutura enorme? Quem é esse Sensei? Quem são esses Sukujins? Por que essa ilha tem esse formato? Cara, o que é tudo isso? De onde tudo isso veio? São todas as perguntas que surgem a partir do primeiro episódio, que você tem umas pequenas respostas aqui no quinto episódio, no começo do segundo episódio, e que você, com toda certeza, essa vai ser uma das jornadas externas da Foz, né? E a Foz é capturada e tal. E tá aí a segunda função, né, na minha opinião, que teve desse momento alto, né, do quarto pouquinho do episódio, que é o quê? Dizendo que, essas duas personagens existem, tá? Elas são a carne, tá? Aí depois o autor, ele guarda essas duas personagens debaixo de 7 chaves, tanto que você chega lá no 12º episódio, no último episódio do anime, você sem sinal delas, tá ligado? Elas vão ser utilizadas em algum momento muito específico, muito determinado, muito importante. Vamos guardar elas. Teve essa função, né? Essas personagens. A terceira função desse momento alto do quarto pouquinho do episódio, uma das primeiras transformações que a Foz passa, porque ela perde as pernas, ela perde memórias, ela ganha novas pernas, ela se eleva em questão de maturidade, talvez, né? Talvez isso ocorra apenas com as pernas, e é isso que ocorre, porque a Foz ela é muito isso, ela perde partes para serem colocadas novas partes, né? E junto com essas novas partes, ela muda a mentalidade. A primeira vez que isso acontece, né? Porque eu falo que é uma das primeiras vezes. A primeira vez que isso acontece é no primeiro episódio, quando ela é lascada, né? Para tirar as partes que tem mercúrio. E no lugar dessas memórias, né? Que ela vai perdendo, né? Com essas lascas, ela ganhou um problema na cabeça dela, que é resolver, né? Que é o problema externo que ela quer resolver da Chincha. Externo que eu digo em relação a Foz, tá? E ocorre a mesma coisa no quinto episódio. E bom, o momento em que ela consegue, né, controlar essas novas pernas, um momento muito lindo, né, cara? Um momento muito, assim, de liberdade, de livre, né? Que ela sai correndo, aí tem aquela música por trás bem assim... Você tá livre, corra o máximo que puder, você tá livre. Um momento muito lindo, cara. Um momento muito lindo mesmo. E bom, pessoal, vou ficando por aqui, né? Eu pulei, assim, umas coisinhas aqui, mas porque realmente é muita coisa pra se falar em Hoseki no Kuni, muita coisa mesmo. Esse tempo aqui já é mais do que o suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer coisa eu faço um vídeo aqui com a interpretação da opening, da ending do anime, né? Que tem muito a falar também. E é isso. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Logo eu mando aí a segunda parte, né? Desse especial. E valeu, falou, pessoal. Até a próxima.